Graça e paz, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos à nova série Nova Aliança, onde vamos estudar profundamente a palavra de Deus, para que eu e você a gente possa viver uma vida verdadeiramente abençoada com Jesus Cristo. Nessa caminhada, vamos descobrir que a vida cristã não é baseada no medo, na condenação ou em tentativas humanas de agradar a Deus, mas sim na obra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você entende a nova aliança, a sua vida muda completamente. Hoje eu quero que você entenda por que em Jesus Cristo o céu está aberto sobre a sua vida. Nesse primeiro vídeo, acesso aberto às cláusulas da nova aliança em Jesus Cristo. Muitos vivem debaixo de um céu de bronze, que é símbolo de separação, juízo e de incapacidade humana. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 23, vai dizer: os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Porque debaixo da lei, o homem não conseguia cumprir plenamente as exigências de Deus. Porém, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso mudou. Como fala em Mateus 3, versículo 16, o momento que Jesus Cristo foi batizado, ele saiu das águas e o céu se abriu diante dele, sobre ele. E o Espírito Santo de Deus desceu como uma pomba, vindo sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, claramente, o céu de bronze se abriu sobre Jesus. E porque agora estamos nele, o céu aberto sobre Jesus é o céu aberto também sobre as nossas vidas. Efésios 1:3 vai dizer: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, o céu está aberto sobre a sua vida, porque você está em Jesus Cristo. E para que você compreenda um pouco mais sobre isso, e para que você passe a viver as maravilhas que o Senhor Jesus conquistou na cruz, eu quero que você entenda a grande troca do Calvário. Lá no Calvário aconteceu a maior troca da história. Jesus Cristo tomou o nosso lugar na cruz, para que você hoje ocupe o lugar dele na glória diante de Deus. Jesus se tornou o que eu e você éramos, ou o que eu e você iríamos ser, para que pudesse nos tornar o que ele é diante de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E sabe o que isso significa? Isso significa que Jesus recebeu o nosso pecado e nós recebemos a sua justiça. Jesus recebeu a condenação que era para estar em nós e nós recebemos a aceitação do Pai. Jesus tomou o nosso lugar. E hoje nós recebemos acesso direto ao trono de Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus como o único Senhor e Salvador, você é unido a Ele. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não peques. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Quando você chega diante de Deus, Jesus é o seu advogado. Quando você olha para Deus e Deus olha para você, ele vê Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nosso representante. E aqui entramos em outro tópico, para que você compreenda o princípio do representante. Deus sempre se relacionou com o homem por meio de um representante. E hoje, o representante que nós temos é Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai falar em João 14,6 que o próprio Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos e minhas irmãs, ninguém chega ao Pai por esforço próprio. Só chegamos ao Pai por Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é o mediador, ele é o nosso representante perfeito. Ele é o sumo sacerdote. E entrando agora em Hebreus 4, 14 e 16, vai dizer que tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. A gente já viu isso, né? Lá em cima. Conservemos firmes a nossa confissão. Confessar que aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém sem pecado. Achegamos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, ao trono de Deus, a fim de recebermos misericórdia e achamos graças para socorro em ocasião oportuna. Jesus entrou nos céus por nós. Ele representa você. Nele você pode se aproximar de Deus com confiança. Jesus, ele é o último Adão. E se você for lembrar, em Romanos 5,19 vai falar assim, ó, porque como pela desobediência de um só homem, que foi Adão, muitos se tornaram pecadores. Você se tornou pecador pela desobediência de Adão. Você não fez nada, mas Adão representava a humanidade. E você se tornou pecador por causa de Adão. Isso que está falando é Romanos 5,19. Aí continua. Assim também, por meio da obediência de um só, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu aqui na terra como homem e não pecou, muitos se tornaram justos. Adão representou a humanidade caída. Hoje o nosso Senhor Jesus, o último Adão, representa uma nova aliança, uma nova criação. Quando eu e você, quando nós acreditamos, quando a nossa fé está em Jesus Cristo, quando cremos que Jesus é o Deus, quando cremos que Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, quando cremos que Jesus está vivo, a vitória se torna nossa. A justiça dele se torna nossa. A posição que Jesus alcançou se torna nossa posição. Então podemos dizer que em Cristo Jesus somos vencedores, somos justos e temos posição de chegar ao trono de Deus. A grande troca aconteceu, meu irmão e minha irmã. E como Jesus, que nunca pecou, se tornou pecado, porque ele recebeu os nossos pecados. E como nós, que nunca produzimos justiça perfeita, nos tornamos justos porque nós recebemos a justiça de Cristo. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus Cristo. Essa é a essência da nova aliança. Essa é a essência da nova aliança. E para que você compreenda um pouco mais sobre o sumo sacerdote,
na antiga aliança. Na antiga aliança, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele representava toda aquela nação, como Jesus também, ele representou todos os cristãos que aceitam ele como Senhor e Salvador. Mas voltando para tentar compreender o sumo sacerdote na antiga aliança, Levítico 16:2 vai dizer: Disse o Senhor a Moisés, dizer a Arão, teu irmão, que não entre em todo o tempo no santuário, para que não morra. E se fosse rejeitado aquele sumo sacerdote, ele morreria. E se ele fosse aceito, ele saía para abençoar o povo. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Levítico 9, 22, 24. Se o sacerdote era aceito, o povo tinha paz por um ano. E se o sacerdote falhasse, o povo iria sofrer. E havia um problema. O sacerdote ele envelhecia. O sacerdote ele morria. E por mais que ele fosse aceito, ele um dia iria morrer, um dia iria envelhecer. E então aquela segurança era uma segurança temporária. Hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E tem um detalhe: eterno. Não precisa de outro, não. É eterno. Hebreus 7, 24 vai falar: Mas este, porque permanece eternamente, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, ele vive, Jesus é eterno, ele ressuscitou, ele está do lado de Deus. E graças a isso, ele pode ser o nosso sacerdote a partir do momento, nosso sumo sacerdote, a partir do momento que nós aceitamos ele como nosso único Senhor e Salvador. Agora temos um sumo sacerdote perfeito, que vive para sempre, que nunca falha, nunca morre, nunca perde a posição. Se Jesus é aceito, nós também somos aceitos. Glória a Deus por isso. Saber disso, meu irmão, minha irmã, é extraordinário. É viver uma vida em comunhão com o Espírito Santo, usufruindo dos benefícios de ser filhos de Deus, junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João, capítulo 4, versículo 17, vai dizer assim: Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. Quando você chega diante de Deus, meu irmão, minha irmã, através da sua oração, através do seu clamor, da sua súplica, Deus vê Jesus Cristo em você. Deus vê a justiça de Cristo em você. Deus vê o representante perfeito. A sua aceitação está em Jesus. Pega essa chave. A sua aceitação está em Cristo Jesus. E declare agora comigo, em nome de Jesus, eu declaro, repita, meu irmão, minha irmã, repita com fé. Eu declaro que estou em Cristo. O céu está aberto sobre a minha vida, glória a Deus. Jesus é o meu representante diante de Deus. Eu não sou aceito pelos meus méritos. Eu sou aceito pela obra perfeita de Jesus na cruz. Sou justiça de Deus em Cristo. Glória a Deus por isso. E eu tenho livre acesso ao trono da oração em Jesus. Vivo debaixo do seu favor, da sua aceitação e da sua vitória. Amém. Pai eterno, todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai. Obrigado porque o céu está aberto sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tomou o nosso lugar e hoje podemos viver na posição de filho amado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus Cristo. Declaro que não viverei mais tentando conquistar a sua aceitação, Deus,
pois fui aceito em Cristo Jesus. Eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus, porque tu és o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, o nosso representante eterno. Ó Espírito Santo de Deus, fortalece a nossa fé nesse momento, para que a gente possa viver plenamente a nova aliança, em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia, e glórias sejam dadas a Deus. Um dia abençoado para você, meu irmão, minha irmã. Graça e paz. Shalom, shalom.